dia. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, e assim como muitas crianças, eu tinha um sonho também, ou alguns sonhos, na verdade, né? Crianças sonham em ser bombeiro, médico, professor. Eu tinha um sonho um pouco diferente, eu sonhava em ser motorista de trator. Meio estranho, verdade, também achava, as pessoas falavam coisa de criança, né? Eu também achava a mesma coisa, portanto desencana dessa história, né? Vamos para frente. Aos 7 anos de idade eu mudei para a cidade grande, mudei para São Paulo capital. E muito fruto do meu pai, né? Que meu amado pai, que no final das contas fez várias mudanças, ele trabalhou 35 anos em multinacional, e aí essa foi uma das primeiras mudanças que a gente fez na vida. Fui para cidade grande, fui estudar num colégio alemão, de grande disciplina, planejamento, foco, né? E desenvolveu muito o raciocínio lógico. E nessa época eu achava que eu não era criativo, né? Eu achava que, aliás, eu era muito bom de decorar. Aliás, né, sistema educacional, se você decora, vai por mim, é uma boa estratégia, você vai bem, tá? Então decorava, dava matéria, eu ia decorando, né? E fui bem, fui tirando notas altas e tal, estava mandando muito bem. No ensino médio, assim como todos os jovens, eu diria que eu estava totalmente perdido, né? Tinha notas altas em quase todas as matérias, e aí a pergunta que fica é o que eu vou fazer da minha vida. Não tenho a mínima ideia. E aí, acho que por uma certa influência do meu pai, que é engenheiro, e também por acreditar que o meu desenvolvimento de raciocínio lógico ia me gerar frutos lá para frente, falei, quer saber, vou fazer engenharia, né? Entrei em engenharia e minha jornada, minha aventura em engenharia durou 3 meses. Tá? Estava fazendo engenharia e tal, curtia, né, a parte de raciocínio, de números e tal, mas é engraçado que eu nunca vou me esquecer disso. Eu estava numa sala de aula uma vez, né, 150 pessoas dentro da sala, todo mundo olhando para a lousa, entra o professor olha para a lousa e começa a escrever. E fica 1 hora escrevendo, gráfico para cá, gráfico para lá, número para tudo quanto é lado. E eu olhava para aquilo e falava, que raio que eu estou fazendo aqui? O cara não me deu nem bom dia, meu Deus do céu. Né? Estava faltando uma parte humana na história, né? Não é para mim, né? Larguei a faculdade, fazer cursinho de novo, e aí decidi fazer administração. Meu primeiro aprendizado nessa jornada é que muito importante ao se descobrir é você fazer. É pôr a mão na massa. Você não sabe, começa a experimentar. Começa a fazer alguma coisa. Fui fazer engenharia e alguns podem dizer, pô, você perdeu algum tempo da tua vida? Pelo amor de Deus, aprendi muito. Aprendi já o que eu não queria, o que é ótimo, já grande, né? Grande privilégio. Agora, na hora que você vai executar, é isso. Você tem que se permitir errar, se permitir mudar de rota, se permitir fazer diferente. Erros podem não ser tão grandes erros assim, quando você olha para trás e vê a sua jornada. Depois, não basta executar. Você precisa, no final das contas, se perceber à medida que você está executando. Tem um tema muito importante que é olhar, ouvir e sentir. É você se perceber. Na hora que você está executando, você precisa se ligar no que está acontecendo. O que eu vejo mais hoje em dia é a galera no piloto automático. Aliás, é muito fácil a gente entrar no piloto automático, eu entro muitas vezes também, né? É muitas informações, smartphones, internet, revs, e no final das contas você está correndo atrás de alguma coisa que muitas vezes você não tem a mínima ideia do que é. E aí, é muito importante você se perceber, você está focado em você, dar uma parada, olhar o que está rolando com você e ao seu redor. Porque eu costumo dizer que tem um monte de possibilidades. Eu, por exemplo, na minha época, né, quando eu fui fazer faculdade, tinha umas 4, 5 opções, né? Você vai ser médico, você vai ser engenheiro, advogado, né? Psicólogo surgindo, despontando. Era isso. A quantidade de possibilidades que a gente tem na nossa frente são enormes. Se a gente não está enxergando essas possibilidades, elas não aparecem de fato, né? Seguindo em frente, fui fazer administração de empresas, entrei na indústria de bens de consumo na área de marketing. Já sabia que também finanças não era muito a minha praia, na faculdade, então fui para marketing. E, cara, eu amava trabalhar em marketing.
Aliás, amo até hoje. Trabalhava em bens de consumo, posicionamento de marca, valores, para que aquela marca existe, como é que a gente cria estratégias para aquela marca e tal. Eu adorava fazer isso. Aliás, fiz isso por muitos anos. E, curtia muito, né, fazer isso. O que é muito legal é que isso rendeu muitos frutos, porque eu amava fazer, e toda vez que você ama fazer alguma coisa, você quer fazer mais, e aí você começa a ficar muito bom. Você começa a ficar bom naquelas atividades que você está fazendo. E isso fez com que minha carreira começasse a crescer rápido. Agora, eu, de alguma maneira, achava que em algum momento da minha vida eu queria construir um negócio, eu queria abrir um negócio, eu não ia querer trabalhar como executivo a minha vida inteira. Só que eu não tinha a mínima ideia do que. Então eu fui crescendo na carreira, e aí em um determinado ponto eu falei, quer saber, eu vou estudar, né? Porque eu não sei como é que esse negócio de empreendedorismo aí, né? Então eu vou estudar. Fui para os Estados Unidos, fui fazer mestrado, junto com minha amada esposa. Fui para os Estados Unidos estudar empreendedorismo, estudar mestrado em empreendedorismo. E eu brinco que eu saí convicto de que eu nunca ia ser empreendedor na minha vida, né? Estudei, super legal e tal, mó barato, mas esse negócio não é para mim. Principal razão disso é porque eu ficava apavorado com a hipótese de ficar sem salário no final do mês, né? Renda variável para mim era, a partir do bônus, né? Então, renda variável negativa, tô fora, muito legal e tal, mas não é para mim, tô fora. Saí do mestrado, fui contratado de novo pelo mundo corporativo, voltei para o Brasil e minha carreira foi crescendo rápido. Cheguei ao cargo de diretor de marketing da América Latina, né? Muito chique, né? Minha mãe também achava chique. Só que aí o incômodo começa a acontecer dentro de mim, ó, olhar, ouvir e sentir aí de novo, né? Começa a acontecer, começa a falar, legal, estou curtindo uma parte do que eu faço, mas eu não estou curtindo mais, eu não estou vendo sentido no que eu estou fazendo, né? Eu não estava vendo mais sentido em usar né, tudo que eu estava conseguindo fazer a serviço do quê? Não estava vendo mais, né? E aí, o incômodo surge, né? E aí você fala, não, vai passar, né? Deixa chegar a próxima promoção, vai resolver. Aí chega a próxima promoção e nada acontece. Aí você muda de área, nada acontece. E aí você fala, não, mas deixa, é momentâneo. E aí você vai indo e o incômodo vai aumentando. Esperando sempre que a solução venha de fora. E de alguma maneira a solução muitas vezes não vem de fora, vem de você mesmo. Quarto grande aprendizado nessa história toda, o protagonismo. Quando você está incomodado, tira a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa a respeito, né? Porque a solução não vai vir do nada, né? Protagonismo. Então, portanto, o meu incômodo era grande e eu comecei a fazer coisas, né? E aí eu brinco que de coaching à astrologia, eu fiz de tudo que vocês podem imaginar. Todo mundo que me indicasse alguma coisa para eu tentar descobrir o que eu queria, eu fazia, né? E aí eu cheguei a uma frase de propósito de vida nessa jornada, que ficou bem meia boca. Mas nessa altura tinha 3 grandes pilares na minha frase de propósito que faziam muito sentido para mim. A primeira é que eu queria trabalhar com negócios, queria trabalhar com visão estratégica e tal, eu curtia fazer essas coisas. Mas a segunda coisa era que eu queria trabalhar com gente, eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, né? E a terceira, educação. Agora, não educação formal, né? As pessoas falavam assim, não, então pede demissão e vai ser professor. E eu falava, não, legal, mas não é isso, porque vai me faltar as outras partes, né? Não sabia, comecei a conversar com um monte de gente que tinha a ver com essas coisas que eu queria fazer. Uma delas, eu conversei com um monte de gente, uma delas acabou me convidando para ir trabalhar com ela, tá? Numa consultoria que trabalhava com educação executiva. E, de alguma maneira, numa decisão bem difícil, eu acabei pedindo demissão da empresa de onde eu estava e indo para ganhar muito menos, para trabalhar 2 horas de distância da minha casa. Mas tinha alguma coisa dentro de mim que dizia que era o caminho mais próximo a ser seguido, né? Eu virei pessoa jurídica nessa época, né? Fui contratado como PJ, não sabia nem o que era isso na época. Fui fazer conta de imposto, aquelas coisas e tal. O contador me perguntou o nome da empresa e eu não tinha a mínima ideia.
Vale ressaltar que uma das terapeutas que eu falei lá para vocês, lá entre coaching e astrologia e tal, tinha me indicado um filme chamado Em Minha Terra, um filme lindíssimo de Hollywood sobre a África do Sul, e eu tinha visto uma palavra chamada Ubuntu. E eu me encantei pela palavra. É uma filosofia mais do que uma palavra, que significa relacionamento, colaboração, interdependência, humanidade, solidariedade. E eu me encantei pela palavra, anotei num caderninho e falei, algum dia eu vou usar essa palavra para alguma coisa. Na hora que o contador me perguntou o nome da empresa, eu falei, pronto, é agora, né? Ubuntu. Sabe? Ubuntu, né? Até porque, no final das contas, esse é outro aprendizado. Quando você está indo em direção a se descobrir e a descobrir os seus caminhos, as pessoas te ajudam, surge gente, surge eventos. A gente está interconectado, interdependente. Isso é a essência da palavra Ubuntu. Se você fizer teu movimento, protagonismo, tirar a bunda da cadeira e fazer, você chega lá. Bom, Ubuntu é outro grande aprendizado. Acabei trabalhando 1 ano nessa consultoria, e aí 1 ano depois o incômodo volta, e aí eu viro e falo assim, quer saber? Acho que eu vou me lançar para o mercado. E aí 1 ano depois, acabei lançando a Rede Ubuntu efetivamente para o mercado. Tá? Muito importante dizer, né? Meu medo do salário continuava, aliás, continua até hoje, né? Não foi embora, mas tinha uma força maior me impulsionando para seguir em frente. Mas eu tinha cuidado um pouco das finanças, tinha me preparado para esses movimentos. O que é muito legal é que quando você começa a fazer esses movimentos, a tua visão sobre dinheiro muda também. Sobre os valores mudam, o que é sensacional. E aí precisa cuidar da sustentabilidade, sim. Né? Lancei a Rede Ubuntu para o mercado logo depois da crise de 2008. E vou dizer para vocês, né, contando aqui, parece que foi moleza, né? Tá tudo flores, maravilhosa a história e tal. É preciso muita resiliência, porque vai por mim. Teve dias que eu acordei e falei o que raio eu fiz da minha vida. Né? E de fato, tem uma pergunta fundamental na hora que você está, né, você se sente na lama, você se sente enfrentando o obstáculo, que é para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E na hora que você responde essa pergunta, isso nada mais é do que o seu propósito. Eu não tinha exatamente um caminho, mas eu tinha ideia de um norte, de uma direção que eu queria seguir, que tinha a ver com humanidade, tinha a ver com as pessoas refletirem sobre o que elas querem fazer da vida delas. Eu adoro sustentabilidade, eu gosto de uma parte de sustentabilidade que é impressionante o desperdício que a gente tem hoje no mundo de energia humana. Gente muito talentosa fazendo o que não quer e fazendo metade, 1/3 do seu potencial no mundo. Resolvi, junto com um monte de gente, nos dedicarmos a tentar mexer nisso. E isso, nessa jornada, a gente desenvolveu o modelo do empreendedorismo. Isso daqui são as competências, os temas de desenvolvimento do empreendedorismo. Empreendedorismo é o processo de reflexão do seu propósito e maneiras de colocar esse propósito a serviço. E é muito interessante que eu sou apaixonado por isso, a gente vem fazendo isso através de programas educacionais pelo Brasil, pelo mundo, atingindo milhares de pessoas, e é fantástico começar a inspirar, a provocar as pessoas para que elas efetivamente comecem a caminhar em direção ao propósito delas. À medida que eu faço isso, Ubuntu, eu faço isso para mim mesmo, e acabei me descobrindo nessa jornada. Me descobri um ser criativo. Me descobri um cara que sabe decorar, mas sabe criar a partir do momento que vê possibilidades, vê oportunidades, vê desafios na sua frente. E o que é maravilhoso é que aquele sonho de criança do motorista de trator, eu me descobri que eu estou realizando. Eu estou realizando porque o meu papel dentro da Rede Ubuntu hoje, junto com um monte de gente, o meu papel é de ser um motorista de trator. Eu estou arando terra, tem gente dizendo assim, não, isso aí não vai por aí. Eu falo, vai sim, nós vamos para essa terra sim.
para que um monte de outras pessoas possam ir lá, plantar suas sementes e germinarem os seus sonhos, os seus propósitos. A outra coisa que eu faço bem, como papel na Rede Ubuntu, é dar ritmo. Na velocidade que for, eu traciono o motor e vou dando ritmo para que as pessoas vão seguindo as suas jornadas. Os seus projetos vão sendo criados, novas empresas vão surgindo. Um berço de inovação fantástico nessa jornada. Muito obrigado.